Amigos do Canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e também do portal Coletiva.net. Programa Pergunta e Resposta que é gravado sempre aqui nos estúdios da Verbo Jurídico. Telespectador já sabe, há um ano já no ar, Pergunta e Resposta sempre de segunda para terça-feira e mais 6 reprises em horários alternativos. Então, edição inédita, segunda para terça-feira, 00:30 e depois a qualquer horário durante a semana. Então, todos os dias tem pergunta e resposta no ar com vocês, telespectadores do nosso canal BA. E é com muita satisfação, mas muita honra mesmo que hoje, neste programa, eu e o Kleber Moreira recebemos aqui a visita de um amigo muito antigo nosso, que é uma das maiores personalidades políticas do Rio Grande do Sul, que nos conhece desde a época da antiga e saudosa TV2 Guaíba, quando tínhamos o programa 6h30. Trata-se do deputado estadual Sebastião Melo, ex-vice-prefeito, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-vereador de Porto Alegre. Deputado Sebastião Melo, muito obrigado por atender o nosso convite. Olha, Renato, com muito gosto eu estou aqui atendendo o teu chamado e do Kleber também. E quando tu estava falando, eu estava lembrando, quando vocês me entrevistavam, vocês não tinham cabelos brancos e eu também não. Então veja que faz tempo. O tempo passa. Eu me lembro lá do Canal 2, lá em cima, né? Exatamente. Não sei se era o Burdo que estava junto. Sim, participava com comentários. É isso, sim. Tínhamos o programa antes do Flávio Alcaraz Gomes, lembra? Do Flávio Alcaraz Gomes, do nosso querido também, que era o JK também. JK também. Os bastidores da política era tudo com o JK. Mas olha, Renato, eu voltei para a vida advogatícia depois da prefeitura. Aliás, tem escritório aqui na Ipiranga também, não sou tão vizinho de vocês, sou na outra ponta. E acabei decidindo lá por abril do ano passado, né, bem em cima da eleição, essa decisão de concorrer a deputado estadual para ser um deputado metropolitano. Porque eu penso que o Rio Grande tem muitos desafios, mas os maiores desafios do Rio Grande do Sul, do ponto de vista da insegurança, da falta de emprego, do péssimo transporte coletivo, a questão ambiental e tantos outros temas estão aqui nesta região que compõe aí 40% da nossa população. Então chego lá, né, acho que numa quadra política que o Rio Grande do Sul e o Brasil têm muitos desafios. Eu acho que nós, após a Constituição de 88, nos transformamos num país de muitos direitos e poucos deveres. E eu acho que está na hora de equilibrar isso, né? Eu acho que tem que ter direitos, mas tem que equilibrar os deveres da sociedade. Então tem muitos gargalos, muitos nós que precisam ser desatados, alguns podem ser de propositura de próprios legisladores, mas outros são competência exclusiva tanto do governo federal como do governo estadual. E eu estou muito preparado para isso, porque eu venho de uma experiência de ter sido vereador, de uma experiência de vice-prefeito. Então posso dizer, Renato, que conheço um pouco a máquina pública, né? E sei dos seus emperramentos, sei das suas dificuldades, e tem que haver um enxugamento, né? Porque não dá mais para prestar um péssimo serviço, uma carga tributária altíssima, tu entendeu? O serviço não chega lá na ponta para o cidadão, né? Então precisa fazer um rearranjo, qualquer coisa é melhor do que isso daí, quer dizer, tu olha para as estradas, é só buraco, falta brigadiano nas ruas, remédio nas prateleiras das farmácias públicas não tem. O SUS em agonia, quer dizer, então para todo lado que tu olha, né, e o Estado consumindo só para si próprio, quer dizer, a razão do Estado, no sentido lato sensu, governo federal, estados, municípios, ele tem que ter um foco, que é melhorar a vida das cidades, a vida do campo também, das cidades, e a vida das pessoas, e hoje ele não cumpre esse papel. Deputado Sebastião Melo, um tema que vem sendo aí bem debatido nos últimos dias pela imprensa diz respeito à PEC, né, que o governador Eduardo Leite encaminhou para o parlamento aí no que diz respeito aí a CS, o gás, enfim, possíveis privatizações. Como é que o senhor está analisando esta situação?
Pois olha, Renato, esse tema não é, para o parlamento, não é um tema novo, né? A legislatura passada passou 4 anos costeando o alambrado sobre esse tema, né? Eu entro nesse debate com eu não sei se essa frase é do Deng Xiaoping, mas acho que é um líder chinês. Diz que não interessa a cor do gato, né? O importante é que o gato casse o rato. Ora, o serviço público, ele pode ser prestado pelo servidor público, ou ele pode ser delegado a outras pessoas, né? A SE é uma empresa muito querida do Rio Grande do Sul, atende 1/3 dos gaúchos, né? Atende Litoral, atende Pelotas, atende Porto Alegre, atende metade sul. Então é uma empresa querida, tem um bom corpo técnico, tem 5.000 funcionários, mas é uma empresa que hoje ela é completamente deficitária já há um bom tempo. Ela não paga ICMS, ela atrasa fornecedor, ela paga multa, ela não tem dinheiro para investimento. Segundo mais de que um especialista, e especialmente a auditoria externa contratada pela SE, mostra o seguinte: você tem que investir no mínimo 2,5 bilhões e você tem que demitir lá 700, 800 funcionários para a empresa voltar a ter condições de produzir energia para desenvolver essas regiões que ela serve. Ora, então esta é a pergunta que precisa ser respondida. Se esta empresa não tem condições de fazer isso, e parece que não tem condições de fazer isso, eu acho que o caminho sim é a privatização. Então, nesta fase, o governador essa semana, né, entregou lá, através do chefe da Casa Civil, as PECs, que são emendas constitucionais, para retirar o chamado plebiscito. Por quê? Porque lá num determinado momento, e eu, se eu não me engano, foi na época do Brito, o Brito tinha também um viés bastante privatista, a Assembleia resolveu dizer: olha, peraí, nós não estamos preparados para isso, era uma outra época, foi lá e botou essas amarras dizendo: olha, para privatizar no Rio Grande do Sul, você tem que consultar a população. Eu fui lá e botou, né? E acontece que agora o governador entende que houve uma eleição, que tanto ele como o Sartório defenderam privatizações, essas 2 propostas foram para o segundo turno, uma delas foi vitoriosa, e que ele entende que esse tema precisa, né, do ponto de vista da rapidez, porque se tu vai para um plebiscito, tu vai levar tempo e tempo e tempo, e um plebiscito gasta aí 15 milhões de reais também. Eu trato esse tema sem muito fundamentalismo. Eu não, provavelmente vou votar favorável de retirar a questão da exigência de plebiscito, mas vou estar com um foco muito forte no projeto da privatização, porque é em 2 etapas. Se tu tira a possibilidade de não fazer plebiscito, o governo precisa mandar um outro projeto para a Assembleia, logo em seguida, e nesse projeto ele vai precisar da maioria absoluta, 28 votos, aí não é mais voto qualificado, e lá ele vai ter que dizer o seguinte: como é que eu privatizo? O que eu faço com esses funcionários hoje que estão lá e são funcionários que têm bons salários? O que eu faço do seu passivo? O que eu faço de todas essas pendências? Eu vendo porteira fechada, a empresa que vai comprar, compra tudo, ou eu fico com o passivo para o Estado e vendo ela pelo preço maior e busco na justiça, inclusive várias ações judiciais que tem hoje, que amanhã pode ter retorno ou não. Quer dizer, então, eu acho que o grande debate será feito no projeto de privatizações. E o meu foco vai ser o seguinte: quem vem por aí vai prestar melhor serviço? Bom, não tem problema nenhum. Eu acho que o cidadão quer ter telefone que funcione, quer ter o gás que chega na porta da sua casa e que ele paga um preço justo, ele quer ter uma energia que ele também caiba no bolso, ele quer andar numa estrada que ele possa não ter buraco. Aliás, a Europa, que eu não conheço muito, mas hoje em dia tu não precisa andar muito para conhecer as coisas, né? O mundo digital te proporciona isso. Mas várias empresas, não é só a Europa, os Estados Unidos, enfim, você tem várias empresas de energia. Você chega lá, tu tem uma entrada de energia na tua casa, e aí o cidadão diz: olha, eu quero energia da Vivo, eu quero energia da Oi, eu quero energia, sei lá, como um telefone. Ele vai lá e compra quilowatts de energia, ligou lá no seu apartamento, está resolvido. É uma prestação de serviço. Aqui é o monopólio. Ah, bom, é só CE que fornece energia. Um dia o Brasil vai chegar lá? Não sei. A concorrência faz muito bem. Eu gostaria que o Brasil tivesse concorrência em tudo, né? É o telefone do lado que diz: olha, se tu vir transferir a potabilidade do teu telefone para cá, eu vou te dar uma oferta. Isso valeria para a energia. Hoje isso não é uma realidade. Talvez o Brasil daqui a umas décadas chegue lá.
Mas tem que desamarrar. Não dá mais para o Estado cuidar de tudo e não fazer nada. Deputado Sebastião Melo, a questão referente ao PMDB, a participação do partido no governo Leite, sua análise? Olha, Renato, tu acompanhou, né, muito bem isso. Eu fui um defensor contumaz, ou seja, entusiasta, de que o partido contribuísse com o governador nestas pautas de privatizações, enxugamento do Estado, assinatura de acordo e tantos outros, sem ter participação do governo. Porque eu sou novo e sou velho na política. Novo porque eu acho que tem uma mente aberta, né, do ponto de vista das pautas que hoje o Brasil precisa enfrentar, mas eu sou velho na política, daqueles que eu acho que quem ganha a eleição governa e quem perde fiscaliza e colabora. Mas essa não foi a decisão, né? A decisão foi de participar do governo. Aonde é que eu estou nisso, né? Eu vou colaborar sim, mas não por estar no governo, porque não participo do governo, não indiquei ninguém para o governo, não quero indicar ninguém para o governo. Então, nas pautas como essa e outras que tenho um entendimento que são importantes para o Estado, vou votar tranquilamente. Agora, vou analisar cada projeto, a cada momento, né, dentro da bancada, com respeito a essa maioria que decidiu pelo governo, mas o meu papel é de independência. E o diálogo entre os poderes? Qual é a sua expectativa aí no que se refere a essa nova legislatura? Olha, eu penso, Sagrada, que não há saída para o nosso Estado se o Ministério Público, se o Tribunal de Contas, se o Tribunal de Justiça e todos os demais poderes não estiverem junto à Assembleia Legislativa. Aliás, eu penso que nós precisamos muito fazer um pacto de menos judicialização daquilo que é da política. Aquilo que é da política é da política. Bom, goste ou não goste, mude governo. Se esse governo que está aí de plantão não nos serve, bom, só tem uma nova oportunidade para mudá-lo. Agora, eu não posso eleger um governante e não deixar governá-lo. Eu, quer dizer, que fui muito parceiro, por exemplo, do Ministério Público, quando ele se tornou a sua maioridade na Constituição de 88. Mas hoje o Ministério Público, muitas vezes, não deixa um prefeito governar, não deixa um governador governar. E eu posso dizer isso porque eu vivi lá na prefeitura. Se caísse uma pedra da Rua das Andradas, antes de um vereador falar, já tinha um ofício do Ministério Público dizendo, não, mas o senhor tem que fazer assim, vai se eleger primeiro para fazer isso. Então eu acho que essas coisas precisam vir para um pacto, né? Eu acho que o Ministério Público tem seu papel, o Judiciário tem seu papel, e eu não sei se nesse bojo, Renato, vai estar essa questão do duodécimo. Eu confesso que acho que esse é um tema necessário de ser discutido, viu, tia? Porque eu não posso olhar para o executivo e ter todo um salário atrasado e ver que os outros poderes estão pagando seus salários em dias. Então eu acho que nós temos que fazer aqui uma conversa madura, sem revanchismo, sem acusações mútuas. Então nós temos grandes problemas, mas eu penso que não é momento de ninguém se esconder e ninguém costear o alambrado. Eu não vou costear o alambrado, vou dizer sim ou não fundamentado. Deputado Melo, muito obrigado pela sua presença aqui no Pergunta e Resposta. Olha, eu espero ser convidado de novo, né? Com certeza, novamente. Muito obrigado. Né? Voltaremos logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta aqui pelo Canal Bar, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande
do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e também do portal coletiva.net, nosso programa gravado aqui nos estúdios da Verbo Jurídico. E o entrevistado deste segundo bloco é o professor Alexandre Salim, ele que coordena o curso de pós-graduação em Direito Criminal Aplicado da Verbo Jurídico e também é promotor de justiça. Tudo bom, professor Alexandre? Tudo bem, Renato, prazer estar aqui. Da mesma forma, satisfação é nossa de recebê-lo aqui nos nossos belos estúdios aqui da Verbo Jurídico. Isso aí, muito obrigado. Gostaria de saber inicialmente um pouco da história, né, do curso de pós-graduação em Direito Criminal Aplicado aqui da Verbo. Perfeito. A Verbo Jurídico, ela montou uma parceria comigo e realmente nós resolvemos inovar em termos de curso de pós-graduação em matéria criminal, direito penal, processo penal, legislação penal especial. O nosso curso ele é presencial aqui na Verbo Jurídico em Porto Alegre, mas também na modalidade EAD. E nós inovamos por quê? Porque estamos trazendo os maiores nomes do direito penal e do processo penal do Brasil, tratando de temas muito específicos e atuais. Por exemplo, Rogério Greco vai trabalhar a questão do direito penal do equilíbrio, a questão dos maximalistas versus os minimalistas, a questão da evolução do direito penal. Marcos Paulo Dutra, defensor público no Rio de Janeiro, assessor do ministro Marco Aurélio no STF, também um grande professor de processo penal, vai trabalhar a questão do limite estatal à atuação probatória. Então, os limites à prova. O que é lícito, o que é ilícito em termos de processo penal? A prova obtida via WhatsApp, ela é lícita ou ilícita? Por exemplo, o colega Gabriel Habib, que é defensor público da União, trabalhando os crimes federais. Por exemplo, o colega Rodrigo Zílio, que é o coordenador do gabinete eleitoral dentro do Rio Grande do Sul, trabalhando o direito criminal eleitoral com o direito penal e o processo penal eleitorais. Então são grandes nomes que nós reunimos. Te dou outro exemplo, a professora Alice Bianchini, a maior autoridade do Brasil a respeito da Lei Maria da Penha. As aulas, elas acontecem nas sextas-feiras à tarde, depois à noite e no sábado pela manhã. Então 3 turnos concentrados, em regra, em finais de semana alternados, ou seja, a cada 15 dias. Claro que às vezes são finais de semana seguidos, de acordo com a agenda do nosso professor. Uma linha de atuação, então, professor, sempre relacionada também com os temas do momento. Não, temas do momento. Por exemplo, nós convidamos para inaugurar o segundo módulo, e aqui eu explico aos nossos telespectadores, aos nossos interessados, aos nossos alunos, como funciona na prática. Então, nós temos um primeiro módulo, no primeiro semestre de 2019, com uma linha relacionada, voltada ao direito penal. E um segundo módulo, no segundo semestre de 2019, com uma linha relacionada ao processo penal e à legislação penal especial. Por exemplo, quem faz a aula magna, a abertura do segundo módulo, é o professor Rogério Sanches, uma das maiores autoridades em direito penal do Brasil. Rogério Sanches trabalhando, dentre outros temas, as novidades relacionadas à tutela da dignidade sexual. Um dos temas polêmicos do momento, professor Alexandre Salim, diz respeito aí à prisão do médium João de Deus. Como especialista nesta área, esse tipo de caso, como que ele deve estar repercutindo, enfim, dentro da questão do direito criminal, as novidades da legislação, enfim, eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito de todo esse cenário que causou aí, né, manchetes de vários jornais pelo país afora. Sim, no mundo inteiro, né? No Brasil, no mundo inteiro, causou e causa ainda perplexidade a todos que conhecem a história de João de Deus, né? Bom, então, te respondendo e respondendo com base naquilo que nós acompanhamos na imprensa, que nós acompanhamos nos relatos das vítimas e fazendo uma análise jurídico-penal isenta, ou seja, vendo de fora o que disseram aquelas sedizentes vítimas, o que nós temos no mais das vezes ali? Nós temos pessoas, sobretudo mulheres, que foram procurar um conforto espiritual. Então, um tratamento, uma cura espiritual. E, durante um determinado momento daquele procedimento de cura espiritual, o médium teria dito, para que você seja curada, você tem que fazer tal coisa. Tal coisa seria tocar no pênis dele, ou deixar que ele apalpasse, que ele tocasse as partes pudendas daquelas vítimas,
Bom, isto para nós no direito penal, e repito, tudo isso terá que ser demonstrado judicialmente depois. O que nós temos hoje são relatos de centenas de vítimas, sempre no mesmo sentido. Se isto aconteceu, nós chamamos de fraude sexual. É a violação sexual mediante fraude. É o que nós conhecemos como estelionato sexual. É diferente do estupro. Porque no estupro, aquela relação sexual, seja ela uma conjunção carnal, seja ela qualquer outro tipo de contato sexual, no estupro é mediante violência ou grave ameaça. Agora, na violação sexual mediante fraude, que é outro artigo do Código Penal, é o 215, se dá mediante fraude. Então, no estupro é mediante violência, na fraude sexual mediante fraude. Eu mesmo, como promotor criminal, coloco um caso que é muito interessante, em que eu processei, depois ele veio a ser condenado, um médico ginecologista que mentia para as pacientes que tinha que fazer tal exame. E o exame consistia em tocar nas partes íntimas daquelas pacientes. Só que elas viam que o médico ficava excitado durante o exame. Então nós pedimos uma perícia e o perito disse que para aquilo que pretensamente tinha aquela paciente, não havia necessidade de toque vagínico, toque no seio. Ou seja, o que nós tínhamos ali era um médico mentindo para a paciente que tinha que fazer isto ou aquilo em nome de uma pretensa cura. Isto é estelionato sexual. É o crime do artigo 215. Agora, muito cuidado, porque às vezes me perguntam sobre o caso Roger Abdelmaci, por exemplo, lá em São Paulo. É bem diferente. Porque se o médico, ele dopa a paciente, se a paciente está dopada e inconsciente, bom, aí é estupro de vulnerável. É o crime do artigo 217-A do nosso Código Penal. No final do ano de 2018, nós tivemos várias novidades em termos de crimes sexuais. Nós tivemos uma lei de setembro de 2018, Renato, a 13.718, que, dentre outras coisas, cria o crime de importunação sexual. E aí, eu te lembro os nossos telespectadores, daquele famoso caso do ônibus de São Paulo. Talvez tu te lembres. Quer dizer, nós temos um coletivo transitando por São Paulo, nós temos uma senhora que está dentro do coletivo, até dormia cansada, voltando do trabalho, e um rapaz que se coloca de pé do lado daquela senhora, começa a se masturbar e ejacula no pescoço daquela senhora. Naquele caso concreto, aquele rapaz foi preso por estupro. Foi a colocação, o entendimento do delegado plantonista. Quando os autos do flagrante vão para o juiz plantonista, o juiz diz, não é estupro, porque não há violência real no caso concreto. E o estupro é um crime praticado mediante violência real ou grave ameaça. Violência real significa agressão física. Ou seja, nós temos uma senhora que estava dormindo, o rapaz do lado dela se masturba e ejacula no pescoço dela. E aí se cria toda uma discussão, uma grande polêmica no Brasil. É estupro ou não é estupro? O juiz, no caso concreto, diz não é. É uma contravenção penal. Contravenção penal chamada de importunação ofensiva ao pudor. E aí se cria uma grande discussão pela desproporcionalidade. Afinal de contas, é uma conduta grave? Claro que é grave. Agora, ela vai ser enquadrada como contravenção, que é uma infração de menor potencial ofensivo. Para nós, dentro da prática penal, muitas vezes se resolve com cestas básicas nos tribunais, nos fóruns. Então, em face desse caso concreto, se cria o crime de importunação sexual. Temos outro caso que foi de ampla repercussão, aquele grupo de rapazes que acabou estuprando uma jovem no Rio de Janeiro. Sim, é o caso famoso de estupro coletivo, né? Aquela imagem, ela se tornou viral no Brasil inteiro, né? Nos grupos de WhatsApp. Então aparece uma moça dopada, aparentemente, dopada em cima da cama, nua e com sinais de violência. E aqueles rapazes conversando e manipulando a moça. Quer dizer, ali um caso de estupro coletivo. O que faz a mesma lei? Esta lei de setembro de 2018, a lei 13.718. Ela cria causas de aumento de pena, chamadas de estupro coletivo, quando praticado por 2 ou mais pessoas, e o estupro corretivo, que é muito interessante também. O que a prática me demonstra, Renato? E veja, eu sou ex-delegado de polícia, e sou promotor criminal há quase 20 anos no Rio Grande do Sul. A prática me demonstra que nós temos casos em que a menina, ela se declara homossexual em casa. Ela diz, não, eu estou vivendo uma relação homoafetiva.
E o que faz o pai abusador, ou o irmão abusador, ou o tio abusador, ou o avô abusador? Eles querem, aspas, curar aquela moça. Eles querem, aspas, mostrar que ela tem que gostar de homem. Num ato cruel, num ato hediondo, horroroso, aquela moça é estuprada para ser curada no que se refere à sua opção sexual. Então, isto não só, claro, é estupro, como é estupro majorado, ou seja, com a pena aumentada, porque é um estupro corretivo. Temos 1 minuto ainda, professor Salim, e uma pergunta muito interessante, diz respeito a casos como este, estupro coletivo. Alguém que viu essas imagens, pegou esse vídeo na internet e compartilhou, não participou do ato em si, mas compartilhou pelas redes sociais. Pode ser penalizado? Perfeito, sim. A mesma lei, a 13.718, ela cria o crime de divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, ou de cena de que faça apologia ao estupro, ou de cena de sexo, nudez ou pornografia. Esta lei, então, pune quem compartilha. Esta lei pune, inclusive, a chamada revenge porn, a pornografia de revanche. Quer dizer, quando o casal estava junto, se deixou gravar em cenas íntimas. O casal quis, houve consentimento. Quando se separam, geralmente o homem, porque a cada 10 vítimas, 9 são mulheres, o homem, para se vingar ou para humilhar a ex-companheira, lança essas cenas na internet. É o crime de vingança ou revanche pornográfica. Professor Alexandre Salim, muito obrigado pela sua participação aqui no Pergunta e Resposta e com certeza irá voltar a atuar aqui conosco porque o tema é muito interessante. É muito interessante e ele estará presente com certeza na nossa pós-graduação em Direito Criminal Aplicado. Muito obrigado. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!